Nesse vídeo a gente vai começar a ver como funciona o módulo NumPy, que é um módulo muito importante para quem pretende fazer cálculo numérico utilizando Python. Então, nem que seja de forma indireta, a gente acaba utilizando o NumPy, já que outros módulos como SciPy ou Pandas são baseados no NumPy. No meu caso, eu utilizo a distribuição Anaconda. Então, para mim, o Python já vem instalado dentro desse pacote. Para quem precisa instalar o NumPy, a gente pode procurar então numpy.org e aqui nós vamos encontrar algumas instruções sobre a instalação. Então, para quem utiliza a distribuição Anaconda, né, como eu disse é o meu caso, o comando para se fazer a instalação de outros módulos é o conda. E para quem não utiliza, basta instalar com o comando pip install numpy. Bem simples. Então, tendo o NumPy instalado, a gente só precisa importar fazendo import numpy como np. O NumPy é muito útil por causa de um tipo de variável que ele possui, que é chamado array. É como se fosse uma lista padrão do Python, só que tem funcionalidades a mais. Então vamos começar vendo como a gente cria um array. Se nós tivermos uma variável do tipo lista, como por exemplo essa lista, eu posso então criar um array a partir dessa lista, fazendo np.array. E aqui eu posso informar a lista diretamente, ou então eu posso utilizar uma variável que contém uma lista armazenada. Nós podemos então visualizar esse array. E a gente pode também conferir então o tipo dessa variável. Então está aqui, ela é um array n-dimensional. No caso desse array específico, ele é unidimensional apenas, certo? E nós podemos ver também o tipo, por exemplo, do elemento armazenado no índice 0 desse array. Então, dentro daquele array, nós temos inteiros de 32 bits. A gente pode controlar o tipo de variável que é armazenado dentro dos arrays utilizando o parâmetro dtype. E aqui eu posso informar, por exemplo, o int 32, que é o que nós já temos ali, o valor padrão. Podemos ter também um inteiro de 64 bits, ou outros tipos que são importantes são float, 32 bits, ou de 64 bits. Então agora eu transformei esse array em um array contendo float de 64 bits, e nós podemos verificar isso agora aqui embaixo. Então está aqui, float 64. Isso é importante se a gente precisar controlar a quantidade de memória que o nosso programa vai utilizar, mas eu não vou entrar muito nesse tipo de detalhe, porque hoje em dia qualquer computador tem memória suficiente para rodar qualquer programa que a maioria de nós vai criar, certo? Então isso não vai ser tão importante assim. Nós temos ainda uma série de outras formas de criar um array. Eu vou mostrar algumas aqui. A primeira forma que eu quero mostrar é utilizando o np.arrange, e aqui nós precisamos informar o valor inicial, o primeiro elemento do nosso array, por exemplo, 2, o último elemento vai ser 10, ele está aqui. Nós temos então um array de 2 até 9, porque o 10 ele é excluído. E tem ainda um terceiro parâmetro que nós podemos informar, que vai ser o passo entre um elemento e o outro do array. Então, se eu escolher, por exemplo, o valor padrão é 1, certo? Então, se eu mudar para 2, então eu vou ter os elementos 2, 4, 6 e 8. Bom, depois disso, uma outra forma que nós temos para criar os arrays é com a função linspace. Nesse caso, nós vamos informar o valor inicial, o valor do primeiro elemento do array, o valor final e o número de
elementos que esse array vai conter. Então, por exemplo, se eu quiser 3 elementos dentro desse array, que vai de 2 até 10, então o NumPy calcula qual tem que ser o valor desses elementos de forma que eles fiquem igualmente espaçados, certo? Então, poderia, por exemplo, alterar 3 elementos para 6, por exemplo. Dessa vez, nós temos um valor fracionado para manter o espaçamento constante entre um elemento e outro. Além disso, a gente pode falar também do np.zeros, que vai criar um array contendo apenas zeros dentro dele. Então, nós precisamos só informar o tamanho desse array. Então, por exemplo, eu quero 5 elementos, todos iguais a 0. Parecido com isso, nós temos o np.ones, é a mesma ideia, só que vai preencher o meu array com o número 1. E a gente não vai trabalhar só com arrays unidimensionais, né? Se eu quiser um array, por exemplo, bidimensional, que vai ser uma matriz, certo? Eu posso fazer isso informando número de linhas e colunas dessa matriz. Então, por exemplo, eu quero uma matriz com 5 linhas e 3 colunas. Então, é isso que nós temos aqui. Então, falando em matrizes, tem uma outra forma de criar uma matriz identidade. E aqui nós precisamos apenas informar a dimensão dessa matriz. Então, se eu quiser uma matriz 5 por 5, uma matriz identidade 5 por 5, certo? Eu posso utilizar a função np.identity. E tem uma outra função parecida, que é np.i. Eu posso também informar o tamanho da matriz que eu vou querer, por exemplo, 5. E o resultado vai ser o mesmo de antes, né? Uma matriz de identidade 5 por 5. Só que aqui eu posso também ter uma matriz que não seja quadrada. Então, eu posso informar o número de linhas e colunas, por exemplo, 5 linhas e 3 colunas. Então, a gente vai ter número 1 ao longo da diagonal, certo? Apesar de que isso aqui não é uma matriz quadrada mais, mas a gente mantém a noção do que seria a diagonal se essa matriz fosse quadrada. E tem ainda um terceiro parâmetro que eu posso utilizar para mover aquela diagonal de uns para cima ou para baixo. Então, se eu quiser mover uma diagonal para cima, reparem que os números 1 agora não estão mais no que seria a diagonal daquela matriz, certo? Eles estão acima. Eu posso utilizar também um número negativo, menos 1, se eu quiser mover para a diagonal de baixo, ou, por exemplo, menos 2, se eu quiser mover mais ainda para baixo. Bom, essa função particularmente não é uma coisa que a gente vai utilizar toda hora, mas é só bom saber que existe, né? Já que ela permite criar matrizes de forma tão fácil, né? Matrizes diferentes, com poucos parâmetros para controlar ela. É bom saber que existe. E no NumPy a gente também tem suporte para trabalhar com números aleatórios. Então eu posso, por exemplo, fazer np.random.rand e eu preciso apenas informar o tamanho do array que eu quero criar. E eu vou ter, então, com essa função, um array contendo 5 elementos, 5 números aleatórios, entre 0 e 1, cada um deles. Parecido com isso, nós temos também um np.random.randint, onde aqui nós vamos criar um array contendo apenas números inteiros. E aqui a gente precisa informar o intervalo desses números inteiros. Então, por exemplo, se eu quiser inteiros entre 0 e 10, é isso que eu faço. E aqui o 10 não está incluído, certo? Então, os números que vão ser sorteados vão de 0 até 9, como foi o caso do 9 que saiu agora. Então, eu posso continuar repetindo a execução desse comando, por exemplo, e a gente vê os números variando, certo? E então, como eu não informei o tamanho desse array, é gerado apenas um número aleatório. Se eu quiser, então, um array, por exemplo, com tamanho 5, é isso que eu preciso fazer. E o randint também permite a gente criar arrays de mais de uma dimensão. Então, por exemplo, eu vou fazer agora um array, uma matriz, né? 5 por 3, por exemplo. Aqui. Então, agora, esse é um array bidimensional, certo? Eu poderia ainda ter arrays com mais dimensões, tantas dimensões quanto eu quiser.
Então, por exemplo, se eu quiser um array com dimensão 5 por 3 por 2, então agora eu vou ter um array tridimensional, certo? Eu estou informando aqui 3 números na composição do tamanho ou da dimensão desse array, né? Então, é interessante ver como o resultado ele é impresso para a gente na tela, né? Então aqui, como a nossa tela só tem 2 dimensões, né? E está sendo impresso um array de 3 dimensões, a gente tem sempre que identificar esses blocos de fora para dentro. Então aqui nós vemos que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 blocos do mesmo tamanho, certo? Isso corresponde a essa dimensão 5, a primeira dimensão do array. Então, dentro de cada um desses blocos, desse aqui, por exemplo, nós temos uma matriz com 3 linhas e 2 colunas, certo? Que são essas outras dimensões, 3 e 2. E com isso, então, é interessante a gente ver como a gente olha para o tamanho de um array. Então, eu vou voltar aqui na célula de cima. Eu vou chamar esse array de x. Então, eu posso, de novo, visualizar, né? Como nós tínhamos antes. Bom, então eu posso utilizar a função len x, como a gente faz com as listas, certo? E olha só, então o resultado aqui é um tamanho 5, que é justamente o tamanho da primeira dimensão desse array, certo? Então esse array, na verdade, ele é um array de tamanho 5, onde cada um desses 5 elementos são matrizes 3 por 2, correto? Mas saber só que len x é igual a 5 não diz muita coisa para a gente sobre esse array, né? Esse array tem muito mais informação. A gente tem uma propriedade desses arrays que é o número de dimensões, então a gente acessa ela fazendo o x, o nome da variável, ponto ngin. Então o ngin, o número de dimensões, é 3, que corresponde ao número de parâmetros que eu informei, definindo o tamanho desse array, certo? E além do ngin, do número de dimensões, nós temos também o x.shape, que vai ser muito importante. Então o shape vai dar para a gente justamente a mesma informação que eu utilizei na criação desse array aqui em cima. E o conceito do shape vai ser importante conforme a gente vai ver depois. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui e a gente continua esse assunto no próximo vídeo. Até mais!